estamos estudando sobre a igreja. Hoje nós vamos ver o último inciso. Vai falar sobre Cristo, que é o único cabeça da igreja. Então, para iniciar, vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, verso 18. Uma das referências do estudo de hoje. Hoje, irmão, por ser o último inciso da confissão do capítulo 25, eu vou acrescentar um pequeno resumo, de todo o capítulo no final, para a gente conseguir fixar mais o que a gente viu durante essas 4 aulas, para que seja mais didático. A gente, mesmo que a gente venha em todas as aulas, mesmo que a gente preste atenção, realmente esquece, porque é um mês e a cada domingo vai passando. Então, por isso, pelo menos quando eu estiver ministrando algum capítulo, sempre vou fazer um resuminho no final, até para mim que leio sempre, passo a aula e a gente esquece a coisa que a gente falou há um mês atrás, então, para que a gente possa fixar um pouco melhor. Então vamos ler o capítulo 1, versículo 18 do livro de Colossenses. Vamos ler todos juntos? Diz o seguinte: Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter primazia. Amém? Então, ele quem? Cristo é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter primazia. Amém? Senhor Deus, nosso Pai, graças nós te damos, Pai, pelo privilégio de estar aqui mais um dia na tua casa, entre o teu povo, para estudarmos a tua palavra, no teu dia, no dia que o Senhor reservou, para que nós possamos descansar, nos deleitar, aprender mais do Senhor. Senhor, nos ajuda então nessa manhã a estudar a tua palavra, a compreender a tua palavra, a entender tudo que esse estudo traz para nós, para que possamos crescer em conformidade à imagem de Cristo, crescer como igreja, fazendo sempre a tua vontade na direção do Espírito Santo. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, fazendo uma breve recapitulação, no capítulo 25 nós vimos, na primeira aula, o que é a igreja, a igreja universal, que ela faz parte, a igreja universal, a igreja invisível e a igreja visível. Nós vimos também que o termo católica foi inapropriadamente utilizado pela igreja de Roma, mas igreja católica quer dizer igreja universal. Nós vimos a importância da igreja visível. A igreja de Cristo é a igreja invisível. A igreja que tem os eleitos que já morreram, os eleitos de hoje, os eleitos que ainda vão entrar nela, mas a igreja visível é muito importante, porque a igreja visível é onde a gente se reúne, Nós vimos também que tem eleitos e não eleitos na igreja visível, e ela é internacional, ela não faz parte apenas da igreja ali de Israel. Cristo já abriu, ele inaugurou o reino, de toda a terra. Nós vimos também que Cristo deu à igreja visível, mestres, pastores, no início apóstolos, profetas. Então foi todos presentes de Cristo, para a edificação da igreja, com a finalidade sempre que nós vimos um aperfeiçoamento dos santos. Tudo que Cristo faz pela igreja é visando o nosso aperfeiçoamento. Nós vimos na última aula o quão perfeita é a igreja universal. A igreja universal, a igreja invisível, ela é perfeita. Ela é perfeita. A igreja visível, ela é imperfeita. Ela tem, nós somos pecadores, mesmo em Cristo nós cometemos pecado. A palavra do Senhor fala: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas a igreja invisível, ela é perfeita e ela é pura. E nós vimos quanto mais uma igreja se aproxima da palavra do Senhor, mais ela fica mais pura. E quanto mais ela se distancia da palavra do Senhor, mais ela perde essa pureza. E hoje, no inciso 6 do capítulo 25, nós vamos ver
quem é o cabeça da igreja? Né? Tenho certeza que todos aqui sabem, né? Mas o texto da confissão de fé, ele foi escrito na época ali, um pouco depois da Reforma, né? Uma refutação, né? O que a igreja romana dizia, porque ela dizia que o Papa era o cabeça da igreja. Então vamos ler o texto para que nós possamos compreender melhor o texto da confissão de fé. Os irmãos que têm aí podem acompanhar, eu vou estar fazendo a leitura. Ele diz o seguinte: não há outro cabeça da igreja senão o Senhor Jesus Cristo. Então já começa dizendo que não há outro. Aí depois ele explica por quê. Porque ele fala, em sentido algum, pode ser o Papa de Roma o seu cabeça. Mas ele é aquele anticristo, aquele homem do pecado e filho da perdição, que se exalta na igreja contra Cristo e contra tudo o que se chama Deus. Então, não há outro cabeça da igreja senão o Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos disso. Não há outro. Nós lemos aqui em Colossenses que ele é o cabeça, é o presente que Deus deu para a igreja e ele tem primazia sobre tudo. Então, Cristo é o cabeça da igreja e o cabeça da igreja de Cristo é Cristo. Então, o cabeça da igreja de Cristo, da igreja verdadeira, é o próprio Cristo. O Papa não é o cabeça da igreja universal, da igreja de Cristo, mas apenas o chefe de uma denominação. Ele é o chefe ali da igreja católica, ele é a autoridade mais alta ali daquele ramo do cristianismo, ele não é o cabeça. O que o João Calvino, os reformadores disseram? Que o conhecimento externo de Cristo é só uma crença perigosa. Então, apenas um conhecimento externo, um conhecimento intelectual sobre Cristo, sobre a palavra do Senhor, é uma crença perigosa. Qualquer um pode pegar um estudioso, estudar a Bíblia. Ele vai ter um conhecimento muito grande, mas ele crê naquilo que ele estudou. Então, se a gente estudar, saber tudo, mas não crer, é muito perigoso. Não importando o quão eloquentes possam ser as pessoas que o têm. Então, não importa o quão eloquente, o quão inteligente, o quanto a pessoa sabe da Bíblia, se ela não crê, se ela não acredita naquilo que ela está lendo, que ela está pregando, que ela está ensinando. O Evangelho não é uma doutrina de fala, mas de vida. O Evangelho não é algo apenas que a gente fala, que a gente prega, que a gente ensina. A gente tem que viver. Então, o Evangelho é uma doutrina de vida. Não se pode assimilá-lo por meio da razão e da memória única e exclusivamente. Então, a gente não vai assimilar o Evangelho apenas ouvindo, entendendo com a nossa mente. A gente sabe que o Espírito Santo tem que convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, não importa vir aqui, quem a gente admira na igreja presbiteriana, Augusto Nicodemos, Hernandes, não adianta vir aqui se o Espírito Santo não convencer aquela pessoa. Não adianta. Então, é o Espírito Santo, não é só pela memória, só pela razão. O Espírito Santo tem que convencer. Pois, e continua, não se pode assimilá-lo por meio da razão e da memória única e exclusivamente. Pois só se chega a compreendê-lo totalmente quando ele possui toda a alma e penetra no mais profundo do coração. Então, a palavra do Senhor, nós sabemos que o próprio texto fala que ela é como uma espada de 2 gumes que penetra no mais profundo da alma e do coração. Então, ela tem que penetrar, senão a pessoa não vai ser totalmente ali regenerada. Os cristãos nominais devem parar de insultar a Deus, vangloriando-se de serem aquilo que não são. Então, a gente também, ele fala que a gente tem que tomar cuidado de se vangloriar, de não ser aquilo que a gente não é. Porque com isso a gente pode estar insultando a Deus. Porque é somente o Espírito Santo que convence. Não importa o quão eloquente, o quão sábio, o quão estudioso é uma pessoa. Não importa. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, irmãos, nesse texto da confissão, ninguém que confesse ser um cristão vai negar que Cristo é o único cabeça da sua igreja, e em todos os tempos. Então, se a gente não pode negar, falar, não, Cristo não é o cabeça,
Cristo era o cabeça só na época ali que ele estava na terra, né? Não, ele ainda dirige a igreja, ele ainda é a autoridade máxima da igreja, né? Cristo não tem substitutos, não tem vigários de Cristo, né? A alegação que a igreja é terrena, né, atuando por meio dela, Cristo, né, não é apenas um representante, né? Ele é o cabeça. Sim, a igreja é terrena, a igreja visível é terrena aqui, nós estamos aqui. Mas isso não quer dizer que um homem vai ser o cabeça da igreja. Cristo continua. Se nós nos submetemos à palavra, que é a palavra de Cristo, Cristo está sendo nosso cabeça, não é? Então nós nos submetemos, né, à palavra do Senhor, nós obedecemos tudo que está nela, então nós estamos submetidos a Cristo. Nesse parágrafo, ele cita explicitamente, né, a igreja de Roma. Ele fala explicitamente sobre a igreja de Roma. Em sentido algum pode ser o Papa de Roma. Ele fala, né, dessa heresia, né, que Roma declara, né, que seu pontífice, né, que sua autoridade máxima, né, é o cabeça da igreja de Cristo. Então isso é uma heresia, né? Cristo é o próprio cabeça. O pontífice ele não é o vigário, ele não é o substituto de Cristo. Ele não é descendente dos apóstolos. Eles falam que o apóstolo Pedro foi o primeiro papa e todos os outros são descendentes. Não. Isso não tem base bíblica nem histórica para eles afirmarem isso. Então, não só está sendo praticado um erro, como está sendo ensinado isso daí. Como um exemplo também, o rei Henrique VIII da Inglaterra, ele decretou que o rei, né, era o herdeiro, né, o seu filho era o herdeiro e o cabeça da igreja da Inglaterra. Então, igual a igreja de Roma fez. Inclusive quando há uma lei, uma regra na Igreja Católica que diz que quando o Papa fala em ex cátedra, palavra de Deus, quando ele fala em ex cátedra, sentado na cadeira, isso, a palavra dele é palavra de Deus. Eles afirmam, né, que a Bíblia está abaixo da tradição da igreja e do ensino do Papa, e quando ele fala, né, sentado na cadeira, né? Então não, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática e deveria ser deles também, mas eles ensinam isso, né? Como o exemplo também do rei Henrique VIII, né, que disse que ele era, né, o seu filho era o cabeça da igreja da Inglaterra, né, a igreja anglicana. Então nós vemos que isso não é só algo, né, da igreja de Roma. A igreja anglicana também, nessa época. E hoje também nós temos, né, no meio evangélico, aqueles que se dizem apóstolos, até mesmo inventam uma palavra, né, pai-póstolo. É uma palavra que nem está no dicionário. Ele é o pai de todos os apóstolos, né? Então, depois a gente vai chegar nisso com mais detalhadamente. Então, esse herege, né, que se diz cristão é aquele René Nova Terra. Não sei se os irmãos já ouviram, sabem quem é. Ele é o líder daquele Ministério Internacional da Renovação, né, G12. Hoje é o M12. Ele fala que são os 12 apóstolos. E ele se declarou pai apóstolo. Nem tem no dicionário essa palavra, né? E ele é o pai apóstolo. Ele está fazendo a mesma coisa que a igreja de Roma fez com o Papa, né? Se colocou acima, né, de toda a igreja, né, universal. Ele quer a mesma. Esse pai apóstolo é como se fosse o patriarca, como se fosse, né, o Papa da igreja. Ele é o Papa da igreja evangélica, né, desse grupo que ele reuniu. Então isso não existe. Isso não existe segundo a palavra. Isso não tem base bíblica, nem base, né, histórica. Isso. Então não tem. E é isso que a confissão declara nesse parágrafo que nós lemos. Em todo parágrafo. Eles
eles são anticristos. Eles são anticristos. Não é o anticristo do Apocalipse, eles são anticristos, desviando os homens da verdade e usurpando a glória de Cristo, que é o único cabeça da igreja. Então eles são anticristos, por quê? Porque eles estão desviando as pessoas da verdade. E estão tirando a glória de Cristo para eles. Eu sou o substituto de Cristo aqui na terra. Eu sou o patriarca da igreja aqui na terra. Não. Cristo continua sendo o cabeça, o patriarca, o único cabeça. Nós somos todos corpo ali do cabeça. Nós reformados não acreditamos que Jesus está submetido ao clero, a um patriarca. Jesus Cristo não está preso ali em hostiários. O corpo de Cristo não está ali numa hóstia. Ele não transubstancia ali numa hóstia, em vasos de vinho, essas coisas que eles se dizem consagrado. Cristo governa a igreja e é o cabeça da igreja. E ele outorga o Espírito Santo para nós, que habita no corpo daquele que é regenerado. Então o Espírito Santo, Cristo é o cabeça da igreja, e ele é o nosso líder, e ele outorga o Espírito Santo naqueles que são regenerados nele. O Senhor dos eleitos convoca ministros, pessoas, ele levanta pessoas para quê? Para a pregação, para o ensino, para a administração, para o pastoreio, mas ele não convoca pessoas para ser o cabeça no lugar dele, de forma alguma. Então, todos aqueles que ensinam, que pastoreiam, que administram, eles estão sobre o regimento de Cristo. Então, nós somos apenas, quando nós estamos aqui, ministrando um ensino, quando algum irmão está administrando, fazendo qualquer coisa, nós não estamos gerenciando, nós não somos o cabeça da igreja, nós somos apenas instrumentos na mão do Senhor. Ninguém pode se constituir sucessor do Senhor dos Senhores. Ele é o Senhor do Senhor, todo o tempo, e vai continuar sendo. Essas pessoas que se colocam como apóstolos, como substitutos para serem mestres divinos, está totalmente errado. O pai dos eleitos regenerados não é o pai apóstolo, é o próprio Cristo, nosso pai, é o próprio Cristo. Não temos pais apóstolos, o pastor não é nosso pai, ele é o pastor. Tem pessoas que chamam o pastor de pai, pai espiritual. Não, nosso pai é o próprio Cristo. E os filhos reconhecem e respeitam, aqueles que são realmente filhos, reconhecem e respeitam de maneira absoluta, que Cristo é o nosso pai. O que ele disse em Mateus 23, de 8 a 10. Jesus Cristo dizendo lá em Mateus 23, de 8 a 10. Ele diz: Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque só um é o vosso mestre. E vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chamareis de vosso pai, porque um só é vosso pai, aquele que está no céu. Nem sereis chamados guias, porque só um é o vosso guia, o Cristo. Então, Jesus Cristo, ele dá essa explicação. Ele começa: Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque só um é o vosso mestre. Então, só um é o nosso mestre, é o próprio Cristo. E todos nós somos irmãos. Ninguém está num nível acima do outro porque faz algum serviço para a igreja, e ninguém sereis chamados vosso pai. Aqui ele não está se referindo ao nosso pai genealógico aqui, consanguíneo. Ele está se referindo a essas pessoas que se autodenominam pais espirituais. Ele está falando: não, ninguém da terra, sobre a terra se chamareis de vosso pai, porque só um é o vosso pai,
Se vocês verem aí na Bíblia, né, ninguém se chamaria de vosso pai, está em letra minúscula. Depois só um é o vosso pai, está até em letra maiúscula, porque está falando de Deus, né, aquele que está no céu. E ninguém sereis chamados de guias, porque só um é o vosso guia, o Cristo. Né? Paulo ainda foi ousado, né? Paulo podia dizer isso, né? Sede meus imitadores, né? Mas por quê? Sede meus imitadores, porque como eu sou de Cristo. Ele disse isso porque ele era, né, imitador de Cristo. Então, nós temos que imitar a Cristo, nós não temos, né, os irmãos não têm que imitar o Otávio, né, o Gelsi, o Samuel. Por quê? Porque nós somos pecadores, né? Nós temos sempre que olhar o exemplo de Cristo, porque se você olhar para mim, olhar para qualquer um, você vai desanimar, porque você vai ver pecado. Então nós temos sempre que olhar para Cristo. Né? Então o mesmo Espírito Divino que inspirou, né, as Escrituras, ele ilumina o mensageiro, né, das boas novas para compreender, para comunicar a cada eleito. Né? O Espírito Santo que iluminou, né, o escritor de um livro da Bíblia, ele também ilumina, né, aquele que está, né, ensinando e também aquele que está ouvindo, porque senão nós não vamos, como nós vimos, apenas a intelectualidade, apenas o conhecimento bíblico sem o Espírito Santo, né, não é eficaz. Né? Então, nós também temos que ser iluminados para compreender, né, aquilo que está sendo ensinado, ou quando você está lendo a palavra do Senhor, para você entender aquilo, para que nossos pensamentos e ações, né, sejam guiadas pelo Espírito Santo. Né? Nós não somos guiados nem convencidos, né, pelo clero da igreja, pelo Papa, mas pelo Espírito Santo que habita em nós. Porque em Romanos 8:14 diz o quê? Romanos 8:14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. É Romanos 8:14. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E depois ele continua no 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, a certeza, né, da salvação, a certeza é que nós somos filhos, é o próprio Espírito Santo que coloca essa certeza em nosso coração. É o próprio Espírito que testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E o que ele disse em Mateus 28:18, né, que nós já até lemos de novo. Todo o poder está nas mãos do Filho, nos céus e na terra. Né? Então todo o poder, todo esse convencimento nosso, que nós somos filhos de Deus, está no poder, né, de Cristo. Ele tem o poder nos céus e na terra. Ele reina nos céus e na terra. Ele não reina só no céu e esses apóstolos, esses papas reinam na terra. Não, ele reina no céu e na terra. Que fique bem claro que essas pessoas são apenas líderes, né, dessas seitas. Né? Ele não delegou nenhum chefe religioso, porque ele continua no comando da igreja com autoridade direta e absoluta. Né? Não é porque Cristo subiu aos céus, ele não está mais no comando da igreja. Ele não está mais na terra, agora ele deixou um substituto na terra. Não, ele tem autoridade direta e absoluta, né, sobre o corpo da igreja, porque ele é o cabeça. Efésios 1:22-23 diz o quê? E pôs todas as coisas debaixo de seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Né? Então Deus pôs todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, para ser o cabeça de todas as coisas. Ele é o cabeça da igreja, ele é o cabeça do céu, da terra, tudo, ele governa tudo. Por mais que pessoas que se dizem ateus, pessoas que não são cristãos, não reconhecem a autoridade de Cristo, ele é a autoridade sobre essas pessoas. Então, por mais que as pessoas não reconheçam, ele continua sendo. Quer você crer ou não, quer essas pessoas creiram ou não, ele é o cabeça, ele governa essas pessoas. Pois no dia do juízo, vai se cumprir tudo aquilo que ele disse. Porque o maior
maior castigo de Deus, né, como nós lemos lá no livro, a gente lê os primeiros capítulos de Romanos, o pior castigo de Deus é deixar o ser humano fazer o que ele quer. Né? Quando o Senhor não repreende, quando o Senhor não castiga para que a pessoa volte aos seus caminhos, reconheçam, né, os seus caminhos, o pior castigo de Deus é deixar a pessoa fazer o que ela quiser nessa terra. Por quê? Porque aí depois o castigo vai vir na eternidade. Então nós, como os filhos eleitos, é bom que nós somos castigados aqui, às vezes repreendidos aqui, porque Deus está buscando, está nos aperfeiçoando. Aquele que começou a boa obra há de terminar até o dia de Cristo. Então, Ele governa a nossa vida. É como nós já lemos, em Colossenses 1,18. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Então, a onipotência, o poder de Cristo, ele não é apenas uma força, né, geradora de poderes para fazer milagres, né, para realizar curas. O poder de Cristo não é apenas para isso. É o que nós vemos nesses apóstolos, né, eles afirmam que fazem curas, fazem milagres, mas o poder de Cristo não se limita a isso, né, não se limita apenas a isso. Então, o poder de Cristo está em sustentar uma pessoa ali no caminho do Senhor, né, regenerar uma pessoa que estava em pecado, que ela reconheça os seus pecados e volte para Cristo. Então, é uma ação sobre todo mundo e não apenas na igreja, não apenas sobre essas pessoas. Se a gente for estudar a doutrina da salvação, que em teologia é soteriologia, Deus tem feito tudo, independente do homem. Deus que atua na salvação do homem, independente do que nós façamos. Se Deus quiser salvar alguém, a pessoa apenas lendo ali, quantas conversões de grandes homens, Lutero se converteu lendo ali o livro de Romanos, alguns testemunhos de vários grandes homens de Deus se converteram apenas lendo a palavra do Senhor. Então, se o Senhor quiser fazer a obra, Ele não depende de nós, mas apesar de nós, Ele está fazendo a obra dele. Os homens muitas vezes são mais obstáculos e opositores. Nós muitas vezes somos obstáculos com nossos pecados, damos mau exemplo, somos pedra de tropeço. Então nós temos sendo até mesmo às vezes pedra de tropeço para a salvação, para que o reino avance. Então que o Senhor nos ajude, como o salmista diz: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então essa tem que ser nossa oração como igreja. Senhor, sonda o nosso coração, vê se nós estamos fazendo aquilo que é para o proveito do reino, para o avanço do reino, para que nós não sejamos obstáculos, e sim ferramentas para o Senhor, para o avanço do reino, para o avanço da igreja. Deus não depende da anuência do homem para a salvação. O Senhor aceita Jesus? Você ser salvo? Não. Não é o homem que tem que aceitar. Se Deus não carece da escolha de um homem. Deus não carece. Então ele tem primazia sobre tudo. É Ele que nos escolhe e nos regenera e nos salva, segundo a sua única vontade. Então, muitas vezes, se nós acharmos, não, somos a obra do homem, não, nós estamos sendo mais obstáculos do que ferramentas para o Senhor. Então, Deus não depende da anuência do homem. E a confissão de fé, irmãos, ela foi escrita numa época, às vezes esses textos difíceis, esses textos que estão falando sobre o Papa, naquela época tinha muito poder. Porque a confissão de fé ela foi escrita numa época de muita agressividade religiosa. Tinha acabado de acontecer a reforma protestante, estava acontecendo. A reforma não foi apenas um dia, vários anos. Então, o protestantismo e o catolicismo
né? Então havia muita agressividade, né? Um ficava, né, atribuindo ao outro, né, que eles eram heresias, né? Então eles eram heréticos, eles eram anticristo. O catolicismo, né, falava que os protestantes eram os errados e os protestantes falavam que os católicos, né? Então vivia, né, coisas radicais, né? Tinha muito radicalismo naquela época, né? Então hoje, né, nós não temos tanto assim radicalismo, né? Mas não é raro a igreja continuar, né, combatendo, né, as coisas erradas, né? A adoração de santos, né, a mariolatria, né, que eles adoram Maria. Mas nós não podemos negar também, que eles têm algumas virtudes, que nós também temos. A Igreja de Roma, eles têm uma fidelidade à tradução das Escrituras. Eles têm, por mais que eles afirmam, né, que a palavra do Papa está acima da Bíblia, a Bíblia deles é praticamente igual à nossa. Tem alguns livros lá a mais, né, mas eles creem na doutrina na Trindade, né, como até algumas igrejas que se dizem evangélicas não creem na Trindade, né? Eles creem na ressurreição final, né, e na ressurreição final e universal de todos os seres humanos, né? Eles aceitam a morte vicária de Cristo. Tem algumas religiões que não aceitam, como são os próprios muçulmanos. Eles creem, né, que não foi Cristo que foi castigado ali na cruz, foi Judas, né, que Deus mudou a imagem do rosto de Judas, colocou de Cristo e castigou Judas na cruz, né? Então eles creem nessas coisas. Então, o ponto que eu quero destacar nisso daqui, que a igreja de Roma não é totalmente errada. Ela está errada, um caminho errado, mas ela tem algumas virtudes. A gente não pode dizer, né, como era dito no radicalismo, que tudo está errado. Eles estão errados, né, mas eles, né, creem nessas coisas que estão corretas, né, no juízo final, né, no reino escatológico de Cristo. Então, a gente tem que reconhecer essas atitudes benéficas, né? Eles defendem a família também. Agora a gente vê também que antes, né, se defendia o casamento entre homem e mulher, hoje já está aberto, né? Então cada vez vai se perdendo, né? Então, quando é aquilo que a gente comentou no começo, quando uma igreja se aproxima da palavra, ela se torna mais santa. Quando uma igreja se distancia da palavra, ela se torna menos santa. Eles se distanciaram da palavra, né? Colocaram que a palavra do Papa está acima da Bíblia. A tradição da igreja está acima da Bíblia. Então, vão se tornando menos santos, vão aceitando heresias. É a mesma coisa aqui, né? Se nós somos uma igreja de palavra, uma igreja que segue, que prega expositivamente a Bíblia, para ensinar a Bíblia. Se nós começarmos a nos distanciarmos disso, nós vamos tornando menos santo, mais propenso ao erro, né? Mas não quer dizer que a gente não erra em nada. Não. Mas, quanto mais a igreja se aproxima da Bíblia, mais ela vai se tornar santa. Como nós também, como indivíduos. Quanto mais a gente se aproximar da Bíblia, mais a gente vai se tornar santo. Palavra por irmão. Só queria fazer uma contribuição aqui. Primeiro que nós seres humanos pecamos. E, portanto, as igrejas, né? A gente precisa tomar um cuidado. E o que eu queria salientar é que, felizmente, nós, desde que a igreja começou, a gente valoriza muito a palavra de Deus. Possivelmente, que estou eu afirmando, é por isso que a gente tem menos desvios que os outros. Agora, na igreja católica, há eu conheço bem toda a família católica, a maioria. Há uma regra, né, muito mais difícil de ser rompida. Então é lógico que um padre não vai chegar na frente e falar exatamente o que ele compreende, e muito menos falar contra o bispo ou o papa. Mas dentro da Igreja Católica nós temos alguns movimentos que ainda a igreja consegue manter unida, mas na verdade
esses movimentos, eles creem diferente do que a gente tem a imagem da Igreja Católica. Tá? Eu queria só colocar um testemunho aqui para vocês, não é um testemunho assim agradável. Um aluno nosso, esse que faleceu lá no Mato Grosso, uma outra questão também importante que eu queria dizer aqui antes que eu esqueça. A Igreja Católica, na média, porque a gente também não conhece toda a Igreja Presbiteriana, né? Eu não sabia dizer para os irmãos como é que ela está lá em várias partes dos Estados Unidos, né? Mas a Igreja Católica, em média, ela é mais desviada do que a Igreja Católica regional aqui, para nós. Tá? Eu sei porque a gente conhece lá no Rio Grande do Sul, conhece em outros lugares. Mas o que eu queria testemunhar para os irmãos, que eu fiquei impactado. Aliás, eu já tenho percebido isso. Porque o amor de Deus é tão grande que Ele vai salvar em todas as igrejas. Concorda, irmãos? Existem salvos lá na Igreja Católica. Existem pessoas que são salvas lá na Igreja Visível, como bem disse o irmão. Então eu fui no velório do Renan, e era um velório difícil, né? Porque o menino foi trabalhar no Mato Grosso e, por uma fatalidade, ele foi tomar banho no rio lá, acho que depois do almoço, e ele terminou se afogando e faleceu. Quando eu cheguei lá no velório, estava todo mundo meio quieto, esperando o corpo. Mas o que eu queria dizer para os irmãos, que eu acho que uns 70% que foi invocado lá, parecia que era um velório de crente, né? Ou seja, ele se referindo a Jesus, falando que o Renan tinha sido salvo, né? Então isso, eu estou só falando isso, não é defendendo a Igreja Católica, pelo contrário, né? Mas para a gente cuidar um pouco lá fora. Aqui dentro a gente tem que falar como o Otávio está falando. Aqui não é a nossa casa. A gente precisa orientar os irmãos, precisa ensinar os irmãos até para corrigir algumas coisas lá, ser luz para eles, já que eles não tiveram essa oportunidade que nós temos aqui de um estudo aprofundado da palavra. Então, que a gente também não possa ser preconceituoso, é isso que eu queria dizer, né? Até porque também não sabemos como igreja como será as dificuldades do futuro, né? Na aproximação aí, né? Ou na proximidade da vinda do Senhor Jesus, né? E logicamente que eu penso, aqui é uma interpretação minha, que tem outras seitas que têm uma chance maior de perseguição em relação a nós do que os católicos ou até os neopentecostais, né? Porque uma coisa importante é aqueles que têm temor a Deus, né? Todos que têm temor, maior ou menor, né? Mas tem muitos que não têm temor a Deus, pelo contrário, né? Então esses a gente vê mais dificuldade. Então é só uma fala aqui, mas eu concordo com tudo que o Otávio disse e como presbítero, logicamente que eu sigo 100% do que está na palavra do Senhor e o que está na nossa confissão, até porque tudo que nós fizemos na igreja é baseado na nossa confissão, né? Como a gente sabe aí, todos os nossos procedimentos, inclusive as nossas ações. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. É aquilo, a gente não pode ser radical, né? Nós temos familiares, amigos, que são católicos, estão às vezes em outras seitas, né? Mas como o irmão disse, a gente tem que ser tal luz, né? E ensinando aos poucos, né? Com paciência, mostrando, não, mas por que você crê nisso? Quem que falou? Vamos para a Bíblia, eu vou te mostrar aqui na Bíblia, aos poucos, né? Não só com o nosso conhecimento, com a direção do Espírito Santo. E nós não podemos julgar também, como o irmão disse, né? Quando o jovem veio e perguntou para Jesus: Senhor, são muitos os que são salvos? O que ele disse? Não me pergunte se são muitos ou poucos, pergunte se você é salvo.
Então nós não podemos julgar, nós temos que ensinar, mostrar o que é certo e o que é errado. Mas não julgar, esse é salvo, esse não é. Por quê? Porque o Senhor, uns ele chama na primeira hora, outro ele chama na terceira hora, outro ele chama e outros ele pode chamar no final da vida. É o Senhor que sabe, Ele é o Senhor da seara, Ele que decide. Então, se Ele aprove chamar nós na nossa juventude, ou até nascer num berço cristão, num berço reformado, amém. É que nós podemos trabalhar mais tempo de nossas vidas para Ele, para ser gratos. Então, por mais que a igreja romana possui muitos erros, nós não podemos ser radicais. E nós não dizemos que o Papa é o anticristo. Eles são anticristos. Todos aqueles que desviam o povo de Deus, da igreja, que ensinam coisas erradas, eles são anticristos. Por quê? Porque eles estão pregando coisas que contráriam a Cristo, eles estão tirando a glória de Cristo. Nós respeitamos os padres, o Papa, mas nós discordamos do que eles ensinam. Nós cremos no sacerdócio universal de todos os crentes. Todos os crentes, o pastor já ensinou isso várias vezes, todos nós somos sacerdotes diante de Deus. Todos somos um em Cristo. E nós temos apenas um mediador, que é o próprio Cristo. Então, é isso que esse capítulo diz, resumidamente, que nos traz, que Cristo é o único cabeça da igreja. Nenhum outro pode se levantar e se dizer um líder máximo da igreja. Nós, na nossa administração, vou falar do nosso exemplo, da nossa administração, o irmão me corrija aí, se quiser complementar também. A administração da igreja presbiteriana tem os líderes, aqui presbíteros, depois tem os conselhos, e vai subindo. Mas, até na hora de votar, o voto aqui da igreja não é todos iguais, até o voto, quando vai ter alguma eleição, o voto é igual para todos. Então, está numa posição, alguma posição, algum cargo, mas somos todos iguais em Cristo. Então, isso que tem que ficar claro, não existe um cabeça, um substituto de Cristo. Cristo é o único cabeça, ele reina, continua reinando para todo sempre. Amém? Então, irmãos, fazendo uma breve síntese, para a gente concluir, de todo o capítulo 25, lá no capítulo 1, a gente viu o que é a igreja. Então, eu queria que um irmão dissesse para mim o que é a igreja. O que é a igreja? Irmão que está com o microfone. Celso quer falar. Em resumo, bem resumido, a igreja é a comunidade dos salvos. Isso aí, a igreja é a união dos salvos. É que Deus convoca e separa. A igreja, falando igreja, é a comunidade dos salvos. É o reino de Cristo aqui na terra. Então, o reino de Cristo é o seu corpo. E ele é o cabeça. Então, isso é a igreja, é o que nós vimos lá no inciso 1. E no 2, o versículo 2, o inciso 2, desculpa, a natureza da igreja. A natureza da igreja, ela se identifica externamente. Externamente como? Sendo a soma de todos os batizados. A igreja, para você ser um membro da igreja, você é o batizado. Mas tem eleitos e não eleitos. Nós vimos que a natureza da igreja tem a igreja visível e a invisível. Na igreja visível tem eleitos e não eleitos. Tem pessoas que frequentam apenas a igreja, mas não são eleitos. Mas tem os eleitos. Uma igreja pode ter mais eleitos ou menos eleitos. Isso que torna a igreja mais santa e menos santa. Então, ela é dividida em múltiplas denominações, como o irmão disse. Não tem salvos
só na igreja presbiteriana. Não. A gente não pode de maneira nem pensar, nem ousar a dizer isso. Tem dominações que tem pessoas salvas. Tem igrejas presbiterianas, como o irmão bem disse, que em outros locais, em outros países, estão mais desviadas até mesmo às vezes que a igreja católica. Então, os salvos, eles estão ali divididos em múltiplas denominações. Então, para nós reformados, sem Cristo não há igreja. Mas para o romanismo, sem clero não há igreja. Então, tem essa diferença. O clero é o ser da igreja, a habitação do Espírito Santo. Nós somos o clero. Nós somos a habitação do Espírito Santo. Todos nós somos sacerdotes em Cristo Jesus, mas Ele é nosso único mediador. Então, a igreja é um organismo, e nela está incluso membros eleitos e não eleitos. Tem membros mais fiéis e membros menos fiéis. Mas Deus ama a todos. E no 3, nós vimos algumas definições sobre a igreja. A igreja é o corpo dos eleitos presentes. Então, os eleitos, a igreja é o quê? A igreja é universal, a igreja é invisível. É a soma dos eleitos hoje, presente, do passado e do futuro. Então, a igreja de Cristo, a igreja universal, é a soma de todos os eleitos. Aqueles que já passaram por essa terra, aqueles que estão aqui hoje e aqueles que vão estar nela no futuro. Todos os chamados, todos aqueles que são chamados, aqueles que Deus elegeu na eternidade e os chamou em Cristo para a comunhão de todos os santos. Porque Deus nos elegeu e nos chamou para a igreja? Para quê? Para a gente ter comunhão entre os santos, a comunhão entre os santos, como Romanos 1,7 diz. E também no 4, nós vimos as marcas da igreja. Então, as marcas da igreja, quem pode me dizer as marcas de uma igreja fiel? A irmã sabe que ela falou na última aula. Então, a disciplina é uma das marcas, a correta administração da disciplina é uma das marcas. Quais mais? Então, o irmão falou, a correta administração dos sacramentos. Tem mais uma. A fiel comunicação da palavra de Deus. Então, essas são as marcas de uma igreja fiel. Essas 3 marcas, elas podem estar mais presente ou menos, mas a fiel comunicação da palavra, a correta administração dos sacramentos e a correta aplicação da disciplina são as marcas de uma igreja fiel. E o poder da igreja está onde? Está em Deus e em a sua palavra. Esse é o poder da igreja. O poder da igreja não está no número de membros. Uma igreja grande é uma igreja poderosa. Uma igreja rica é uma igreja poderosa. Não. O poder da igreja está em Deus e na sua palavra. A confissão, a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil define o poder da igreja como? Lá no capítulo 1, no artigo 3º, no caput, ele fala: o poder da igreja é espiritual e administrativo, residindo na corporação, isto é, nos que nos governam e nos que são governados. Então, a própria Constituição da Igreja Presbiteriana, ela fala, ela explica, o poder da igreja é espiritual e administrativo. Reside o quê? Na corporação de todos os membros, nos que governam, nos presbíteros e nos que são governados. O poder da igreja está em todos. Então, a própria Constituição, a nossa Constituição, afirma isso. O ministro regente se iguala a todos os membros. Às vezes ele vai lá num concílio, delegado, ele está representando toda a igreja, não é assim, irmão? Então, às vezes ele vai lá, ele está representando, ele tem um poder lá maior porque ele está representando todos. Não vai no concílio, não vai lá toda a igreja, todos os membros do Brasil. Vai lá um representante, um delegado. Então, o poder da igreja local no sistema presbiteriano, ele origina-se no cabeça.
né? Então, os presbíteros, eles estão ali, né, sobre o cabeça, eles não decidem algo, né, o que eles querem conforme a vontade dele, é conforme, né, o cabeça. Né? Então, a nossa autoridade, a nossa disciplina, o nosso governo são baseados na Bíblia. Deus, paralelamente, governa o seu povo, né, por meio... Deus não governa a gente. Lógico que governa. Ele paralelamente governa a gente, né, por meio das ordenanças, das doutrinas, das éticas litúrgicas, das escrituras. Por quê? Porque se a gente fazer tudo conforme as escrituras, a gente está fazendo tudo conforme a palavra de Deus. Se submeter à Bíblia é se submeter a Deus. A autoridade máxima da igreja é o seu filho. Por isso que a gente diz, quer ouvir a voz de Deus? Leia, né, a Bíblia em voz alta. Aí você vai estar ouvindo audivelmente a voz de Deus, porque a palavra do Senhor, né, é a voz de Deus. Nós vimos também sobre a autoridade dos apóstolos, apóstolos de verdade, apóstolos com A maiúsculo, foi aqueles que seguiram a Cristo, aqueles que andaram com Cristo. Nós não temos hoje esses apóstolos. Nós vimos também que a autoridade das Escrituras, como até citei, né, que toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino e para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem seja perfeito e habilitado para toda boa obra. Né? Então, a Escritura é inspirada por Deus e é útil para a gente, né, em todas essas questões. Por isso que nós, reformados, calvinistas, cremos na sola Escritura, somente a Escritura, para guiar as nossas vidas, né? Não a tradição da igreja, como a igreja de Roma, né? Como a palavra de uma única pessoa, né? Ex cátedra, como o irmão citou, lá sentado, né, na cadeira, tem o peso da Bíblia. Não, só a Escritura. Romanos 1, 16, 17, Paulo fala o quê? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, irmãos, pela palavra de Deus, Deus criou o universo, Deus habita conosco e está nos falando, né, através das Escrituras. A vontade, né, de Deus se expressa nesses documentos, nesses livros da Bíblia, e é implantada em nós pelo Espírito Santo. Então, o ensino correto, a leitura pessoal, né, e os meios terceiros das Escrituras, né, a aplicação dos sacramentos, tudo são Deus falando conosco. Então, o ensino fiel, e também você, né, estudando fielmente ali as Escrituras, o Espírito Santo vai estar falando com você. Amém? Alguma dúvida, algum complemento? Irmão? Eu gostaria de ler aqui Judas. Nós temos bastante tempo ainda, né? Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus e guardados em Cristo Jesus. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez foi dada, que de uma vez por todas, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e nega
o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Perdão, saí do texto. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo e de uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os quais guardaram o seu estado original, e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, e havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postos para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não só não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele, pelo contrário, disse: o Senhor repreenda. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreende, pois, por instinto natural, como brutos, sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos, sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidos, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardadas a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas próprias paixões. A sua boca propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos nossos apóstolos, ou pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. Até aí. Então, aqui está o resumo da nossa, vamos dizer assim, militância cristã, se podemos dizer assim, né? Defender a fé que uma vez foi dada aos santos. E o que eu quero dizer com isso, que haverá momentos em que a gente tem que dar nome aos bois, né? Haverá momentos que tem que fazer isso. É difícil, é muito difícil, né? Mas às vezes é preciso fazer isso, né? E para complementar isso, a gente precisa entender o seguinte: a salvação sempre será pela palavra, né? Estando o homem onde estiver, né?
E assim, embora nós devamos zelar como denominação pela fé, pelas coisas que cremos e defendemos, né? A gente precisa entender que Deus tem seus salvos mas frisando sempre, não foi por causa daquela pessoa, daquele grupo, por causa daquela pessoa, mas sempre por causa da palavra, né? Então, por isso a gente acredita que, de fato, haverão salvos que provavelmente vão... Alguém disse que vai ser haverão grandes surpresas, né? No céu haverá muita surpresa. Não sei se vai ser assim, a gente não sabe, né? A gente só conjectura, né? Mas o fato é o seguinte, sempre pela palavra, né? Sempre pela palavra, né? Mas, de fato, a gente tem que defender a fé, né? E às vezes isso... eu sempre penso o seguinte, nós estamos falando para o mundo, né? Porque o sistema está aberto ali, né? Estamos falando para o mundo. E haverá momentos em que a gente, enfim, tem que falar. E arcar com as consequências, né? Vamos arcar, né? Terá grandes surpresas, porque até Jesus disse, né? Nos últimos dias, vocês baterão na porta e dirão: Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios, não fizemos maravilhas. E o que ele diz? Apartai-vos de mim, né? Não vos conheço. Talvez a maior, né, surpresa do que ver, é porque você vê alguém que você achava que não era, mas que estava sendo fiel ali a Deus, quietinho, né? Estava sendo fiel, um irmãozinho ali que não se aparecia tanto, né? Mas estava fiel a Deus, e aquele, né, que às vezes estava fazendo milagres, expulsando demônios, né? Você vai falar, né? Não vos conheço. Por isso que, né, a gente sempre frisa, né, que a nossa vida cristã não é só no domingo, né? Durante toda a semana, às 24 horas. Amém? Obrigado, irmão, pela contribuição. Alguém tem mais? Não sei se os irmãos sabem, né, como que funciona a nossa organização, né? Para alguns eu acho que é importante falar isso. Então vamos começar do local para o maior. Então nós, igreja local, a nossa administração é via conselho. Tem o pastor, que é o presbítero docente, né? E no nosso caso aqui nós temos 4 presbíteros regentes. Na hora de votar, aliás, a maioria das vezes, sempre é votado os assuntos, né? Chega no conselho, mas na maioria das vezes há consenso, né? A gente vota e há consenso. Se não há consenso, por exemplo, isso nunca aconteceu, tá? Agora nós estamos em 5 lá, né? No conselho, mas se não há consenso, a gente vota. Se 3 votou favorável e 2 contra, está aprovado favorável. Ou seja, o peso é o mesmo. O peso do voto do pastor e o peso, no caso agora, né, que eu sou presbítero, é o mesmo, né? Aí nós temos o presbitério, que reúne as igrejas. Nós pertencemos ao presbitério de Araçatuba. Então nós, Tupã, Adamantina, Ilha Solteira, Araçatuba, somos do presbitério. Assim como tem o presbitério de Prudente, que nós já pertencemos, né, no passado. Assim como tem o presbitério, então, Araçatuba, Prudente, Rio Preto. Me ajuda os irmãos aí. Bauru, presbitério de Bauru, de Rio Preto. O nosso, de Araçatuba, de Prudente, o presbitério de Marília. Isso faz parte, nós somos o sínodo. Esses 5 presbitérios são o sínodo. É a penúltima instância da igreja presbiteriana. E aí tem o
concílio, né, administração geral lá, que agora me fugiu o nome, que o nosso irmão Roberto Brasileiro é o presidente do nosso concílio. Então é dessa forma, né? É dessa forma que o assunto da igreja local, se não é resolvido aqui, é levado para o presbitério. Se não, o presbitério não resolve, é levado para o sínodo. Se o sínodo não consegue, ou precisa levar para cima, né? Então esse é um ponto importante. Um outro ponto que eu não posso esquecer, por que a nossa igreja em Dracena, se a gente vai num culto, é parecido com Prudente, se a gente vai em Guarapuava também é parecido, onde veio os irmãos, se a gente for lá em Canoas, que agora a gente está vendo, é parecido. Por que tem isso? Não é porque o concílio estabelece, é por causa da formação dos pastores. Então a nossa igreja é uma igreja que investe e que exige muito dos pastores na formação. Se os irmãos tiver oportunidade, quando tiver uma reunião do presbitério, quando tiver um pastor novo, né? Ou seja, a comissão tira o couro. Desculpa a expressão, né? Mas a comissão exige toda a firmeza na palavra, na doutrina, né? Nos nossos atos, inclusive administrativos. Porque os pastores, quando a gente tem dúvida, quando eu tenho dúvida, quando outro presbítero tem dúvida, a gente vai sempre consultar o pastor, que tem muito mais formação do que a gente. Então, dessa forma é importante. Já estou finalizando, Otávio. Uma outra questão também importante que eu queria falar como igreja. Muitos de nós, inclusive eu, à medida que a gente foi amadurecendo na palavra, que o Espírito Santo foi nos falando, aquela denominação que nós participávamos no passado, no caso eu, 30 anos atrás, ou 25 anos atrás, ou 20 anos atrás, que eu ainda não era presbiteriano, aquela denominação a gente viu que tinha algumas coisas que a gente não aceitava mais. E a opção foi procurar outra denominação, e aqui nós encontramos uma igreja que está mais alinhada com a palavra. Então, para finalizar, como disse o irmão, resumindo, à medida que, me ajuda, Otávio, à medida que a gente aproxima mais a palavra, à medida que a gente estuda mais a palavra, à medida que a gente crê mais na palavra, à medida que a gente exercita mais a palavra como igreja, nós estamos sendo mais fiel. E eu acho que esse é o nosso desafio maior como igreja local, exatamente para poder receber, né, outras pessoas, né, que estão aí fora, que não conhecem a palavra, outras pessoas que estão aí fora, que conhecem a palavra, mas às vezes não estão de fato convertidos, ou até pessoas que estão convertidos, mas que não concordam com várias coisas que têm acontecido, como vocês sabem aí, não precisam falar, né? E também não vou incumpridar a conversa. Já falei demais, tá? Amém, irmão. Obrigado pela contribuição, desde a parte administrativa aí ficando a igreja, né? Nós estamos falando do capítulo sobre a igreja, né? Muito válido, muito importante. É até bom para concluir o capítulo. Isso daí, né? Nosso objetivo é sempre ser, né, mais santos, conforme a vontade de Deus. Amém? Senhor Deus, nosso Pai, graças nós te damos, Senhor, por mais um dia, por esse privilégio de estar na Tua casa, estudando a Tua palavra, meditando, Pai, sobre nós mesmos, como indivíduos, como igreja. Nos ajuda, Pai, a guardar tudo isso em nossos corações, nos ajuda a perseverar na nossa fé, como foi lido, nossa militância cristã, como igreja, como indivíduos, para que o Seu nome seja exaltado, não somente aqui na igreja, mas em todo lugar que a gente estiver, porque essa é Sua vontade, Pai, que o Seu reino avance a cada dia. Então nos ajuda, nos fortalece, porque nós sozinhos não conseguimos, precisamos do Teu Espírito Santo, precisamos da Tua força. Senhor, sonda o nosso coração, vê se há algum caminho mau, algo que precisa ser transformado, algo que precisa ser mudado. Molda a nossa mente, nos dá a mente de Cristo, nos dá o coração de Cristo. Que o Espírito Santo esteja sempre na direção, Pai, das nossas vidas, das nossas famílias, da Tua igreja.
O Senhor reina na terra e no céu, e na nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a perseverar. Nos ajuda a permanecermos firmes na Tua palavra, na Tua vontade, para que o Seu reino avance. O Senhor nos conforme a cada dia a imagem do Seu Filho. O Senhor receba toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus. Amém. Despeço dos irmãos que estão online. Passo a palavra para o irmão, se tiver algum aviso.